Olá, você, por que um pré-vestibular público? Qual é a importância disso? Por que o dinheiro pago em impostos deve assumir uma postura, do ponto de vista federal ou mesmo estadual, em favorecer o aluno através de conhecimentos massificados? Claro que isso é ruim e há uma linha de pensamento que sempre se contrapôs a tudo isso, a ideia da comercialização, da industrialização dos aspectos educacionais. Há razão nisso? Claro que há. Mas há um outro lado, sim. O outro lado é até que ponto o estudante da rede pública tem algumas noções para que ele possa enfrentar uma prova de vestibular em igualdade de condições com aquele aluno da rede privada. Sim, o Estado não tem essa obrigação de massificar e nem quer, porque o que vale é a formação. E quanto a isso é perfeito. Mas algumas orientações, e essa é a intenção do projeto Eureka, podem e devem ser dadas. Por isso ficamos muito felizes em levar até você, estudante da rede pública paranaense, você de outros locais que também nos assiste, um pouquinho de informação próxima ao que os vestibulares, os concursos vestibulares solicitam. Hoje a língua inglesa, professor Jomar retomando a atividade e falando sobre os adjetivos possessivos. E como é oportuno que certas situações da biologia, da química, da matemática, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, da língua portuguesa, da literatura, da redação, sejam levados até você, estudante, para que exista um ânimo ainda maior e para que o enfrentamento do dia da prova seja em igualdade de condições e o seu sucesso possa surgir. Bom encontro com o inglês. Alô, vocês! É um prazer enorme estar aqui novamente, agora vendo possessivos. Vamos ver dois tipos de pronomes: os possessive adjectives, adjetivos possessivos, e possessive pronouns, pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos, eles vão concordar com o sujeito da mesma forma que os reflexivos que vimos na aula anterior. São eles: my significa meu, your significa seu, his, dele, her, dela, its, dele ou dela para animais e objetos, our, nosso, your, de vocês e deles. Bem simples, bem fáceis, sempre concordando com o sujeito. Se você tem na frase eu, I, automaticamente você preencheria com my. Se o sujeito da frase é you, você preencheria com your. Se o sujeito da frase é he, the teacher, Paul, John, você colocaria his. Correto? Muito fácil, né? Vamos ver alguns exemplos. My DVD player. Meu DVD player. Meu aparelho que vai tocar, fazer funcionar um DVD. His computer. O computador que pertence a ele. Terceiro exemplo, our bedroom, nosso quarto. Quarto exemplo, your room, a tua sala. Quinto exemplo, their printer, a impressora deles. Vamos ver com mais detalhes esse primeiro exemplo. My DVD player, o meu aparelho de DVD, que vai reproduzir DVDs. Um detalhe importante nos adjetivos possessivos, possessive adjectives, é que o adjetivo possessivo, ele vai preceder o substantivo. Então, nós temos aí na frasezinha, no exemplozinho, DVD player, que é o substantivo. E o possessivo, my, ele precede. Sempre vai ser desta forma. Se eu tiver uma segunda situação, por exemplo, irmã, sister, se eu vou dizer que a irmã é sua irmã, eu direi your sister. O possessivo your vai estar precedendo irmã, ficando your sister. Uma terceira situação, um carro. Se é o carro dele, veja bem, car é o substantivo, dele é o possessivo. Ficaria his car, o carro dele. Possessivo antes, substantivo depois. Então, esse detalhe vocês devem guardar com muito cuidado. Sempre o adjetivo possessivo, ele vai preceder o substantivo.
Não esquecendo também que o adjetivo possessivo ele vai concordar com o sujeito. Esse é o processo, vai dar certo e você vai acertar qualquer exercício com esse procedimento. Exercício? Vamos fazer um detalhezinho com vocês. Vejam na tela. I like games. My cousin has a lot of games at home. Eu gosto de jogos. Meu primo tem muitos jogos em casa. Notem o seguinte detalhe. Sujeito, eu. O possessivo que concordou, meu. Eu gosto de jogos, o meu primo tem jogos em casa. Então, sempre, sempre, sempre você terá que concordar o possessivo com o sujeito. Neste exemplo dado, nesse exemplo que você viu na tela, está bem claro. Eu, my. Se fosse you, você teria your. Se fosse ele, he, você teria his e assim por diante. Sempre, sempre, o adjetivo possessivo, ele vai concordar com o sujeito. Correto? Será que você será capaz de fazer um exercício agora? Vamos dar uma olhadinha. Olha na tela. Cynthia sings well. Cynthia canta bem. Her sister is a singer too. A irmã dela é uma cantora também. Cynthia sings well. Cynthia canta bem. Her sister is a singer too. A irmã dela é uma cantora também. Observou? Cynthia é uma garota. É ela. O pronome, aliás, o adjetivo possessivo que você vai colocar ali tem que concordar com a Cynthia. Tendo que concordar com a Cynthia, nós temos ali her. Então, Cynthia canta, a irmã dela, irmã da Cynthia, concordando her com Cynthia. Viram? Bem simples. Então, você seguindo este processo, você vai acertar todos os exercícios, vai acertar todos os testes. Tenho certeza absoluta. Aí na tela você está vendo. Jeff is a very good student. Jeff é um estudante muito bom. Daí temos um espaçozinho. Grades are excellent. As notas, os graus que ele tira da escola são excelentes. Jeff is a very good student. Jeff é um estudante muito bom. Um espaçozinho. Grades are excellent. As notas são excelentes. Notem bem um detalhezinho. Nesse espaço, eu vou ter que colocar um adjetivo possessivo que vai concordar com Jeff. Jeff é ele. Sendo ele, nós vamos pegar o adjetivo possessivo his, ficando Jeff is a very good student. His grades are excellent. Beleza? Tranquilo. Então, sempre o procedimento vai ser esse. Você vai ter que dar uma olhadinha no substantivo. O espaço está antes, você usa o adjetivo possessivo. Dá uma olhadinha no sujeito. De acordo com o sujeito, você vai usar o adjetivo possessivo adequado, sempre concordando com o sujeito. Correto? Bem fácil, né? Vamos ver agora os pronomes possessivos. Possessive pronouns. Eles são tão simples quanto os adjetivos possessivos. Vamos ver. Mine significa o meu. Yours, o seu. His, o dele. Hers, o dela. It's, o dele, o dela, para animais e objetos. Ours, o nosso. Yours, o de vocês. E their, o deles. Notou a diferença entre os pronomes possessivos e os adjetivos? Mine. Vejam a grafia. M-I-N-E. O adjetivo possessivo my, apenas M-Y. Depois nós temos yours, com S. His é o mesmo, correto? Mesma grafia que o adjetivo. Hers, temos o Szinho. It's, não mudou nada. Ours, com o Szinho. Yours, com o S. E theirs, com S. Um detalhe muito importante. Você viu que os adjetivos possessivos, anteriormente, eles se colocavam, se posicionavam antes do substantivo. Já os pronomes possessivos vão estar posicionados
após o substantivo, já que eles estão se referindo a um substantivo já citado na frase anteriormente. Então, grave bem, mantenha na sua mente. Adjetivo possessivo antes do substantivo. Pronome possessivo após, que vai estar se referindo a um substantivo já citado. É bastante simples, é bastante fácil e você vai conseguir fazer qualquer exercício. Vai conseguir realmente realizar qualquer situação em questão de possessivos. Observem o exemplo na tela. My computers are sold in Europe. Yours are sold only in the United States. Significando, meus computadores são vendidos na Europa. Os seus são vendidos somente nos Estados Unidos. Meus computadores são vendidos na Europa. My computers. Yours, os seus, que está substituindo computadores que já foi citado anteriormente. Only in the United States, somente nos Estados Unidos. Observaram? Yours é o pronome possessivo. Ele está substituindo, evitando que você repita computadores novamente. Assim a frase fica mais adequada, fica mais limpa, fica mais apropriada. Conseguiram compreender? Vamos a mais um exemplo. Vejam na tela. Segundo exemplo. Your shoes are from Italy. Mine aren't. Significando, seus sapatos são da Itália, os meus não são. Your shoes are from Italy. Seus sapatos são da Itália. Sapatos é o substantivo, os seus sapatos. Adjetivo possessivo precedendo o substantivo sapatos. Mine aren't. Os meus não são. Mine, pronome possessivo que vai aonde? Ele vai após o substantivo shoes, correto? Os meus não são, evitando aquela repetição de shoes novamente. Então, justamente, os pronomes possessivos, eles vão estar após o substantivo. Desta forma, evitando aquele tipo de repetição que não deixa a frase muito bonita, muito adequada, muito apropriada. Correto? Então, sempre, você vai destacar o substantivo, localizar o substantivo na sentença. Se tiver que colocar alguma coisa possessiva antes, você vai para o ativo possessivo, o adjetivo possessivo, sempre. Se tiver que colocar alguma coisa após, em relação ao possessivo, você vai com o pronome possessivo. Correto? Bem simples, né? Vamos ao nosso intervalo. Até lá.